Olá, meus amigos! Começando mais um podcast Bate-Papo com a Curadora, um oferecimento Uptime Art Gallery. E esse é o nosso primeiro podcast do ano. Eu quero desejar muita saúde, muita paz, que tenhamos muitos projetos, muita cultura, muita arte durante 2023. E tenho uma novidade, pessoal. A partir de hoje, a Darfne, que é minha filha e também minha sócia na galeria, ela vai fazer parte do podcast. Então, vou dar a palavra. Oi, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Darfne, eu sou responsável pela parte de marketing e social media da galeria. E é um prazer estar aqui participando dessa conversa com vocês, não só nesse podcast, mas como a Marisa falou, a partir de todos. A partir de hoje. E para estrear o primeiro episódio do ano, a gente está com uma artista de peso aqui. O nome dela é Gabriele Paz. Seja muito bem-vinda, Gabi. A Gabi é formada em arte pela Universidade de Passo Fundo e atualmente professora de artes também. A gente trouxe ela aqui para contar um pouquinho da carreira, um pouquinho da história dela e do trabalho que a gente está realizando junto com ela. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda, querida. Obrigada. Sou a Gabriele, eu sou natural de Marau, Rio Grande do Sul. E eu acredito que a arte sempre esteve muito presente na minha vida, sabe? Então, eu não lembro de um tempo que eu não pintasse, não desenhasse. Sempre foi muito, muito natural pra mim. E eu entrei na Universidade de Passo Fundo em 2016. Me formei em 2019. Mas logo em 2016 mesmo eu já comecei a trabalhar, né? Porque eu tinha que pagar minha faculdade. E em 2017 eu comecei a dar aula de pintura. No começo era muito difícil porque eu não tinha muita experiência, né? Então era bem complicado. Então isso me fez a treinar cada vez mais para conseguir ser uma boa professora para os meus alunos. Hoje, então, já faz 6 anos que eu dou aula de pintura. Nossa. E eu optei esse ano por parar de dar tanta aula. Vou dar alguns dias só no particular para focar mais na minha arte mesmo. Como você chegou no seu estilo? Você acha que o seu estilo está pronto? Você trabalha com o figurativo, você trabalha com o surrealismo. Você acha que isso tende a mudar, né? Porque eu acho que a gente nunca está pronto definitivamente, ou bater sabe, não é isso. Você acha que você já definiu o seu estilo? Porque a maioria das pessoas se perdem nisso, né? Ou demoram. Então, eu sempre me retratei aquilo que eu sentia. Sempre tentei usar a minha arte pra me expressar melhor, porque eu acredito que eu não consiga me expressar sempre as coisas que eu sinto. Eu consigo falar normalmente com as pessoas, mas quando é muito sentimental, assim, eu não falo muito bem. E então eu sempre usei pra arte pra isso. E com o passar do tempo, eu fui vendo que usar do surrealismo pra me estressar... Pra me expressar, né? Era muito mais fácil. Porque às vezes eu tinha sentimentos tão abstratos que eu precisava de uma outra ferramenta. Eu tenho um exemplo que teve uma vez que aconteceu uma coisa meio trágica na minha família e eu tava muito confusa, eu tava muito brava, então eu criei uma arte que é chamada de Árvore dos Sentimentos, que é basicamente um autorretrato meu, mas vem a primeira face e depois vem várias faces, acho que tem 6 rostos, cada rosto tem uma expressão. Então, eu não conseguiria representar aquilo e me aliviar com a arte se não fosse através do surrealismo, sabe? Então, eu espero que eu continue fazendo isso, porque uma das coisas que eu acho que a Daphne vai entender é que quando a gente tenta fazer tudo, a gente não faz nada. Então, quem faz tudo não faz nada. Eu fazia várias técnicas, experimentava tudo. Quando eu vi, não, gente, vamos parar com Mas você sabe que isso é bom também, porque você vai tirando, não, isso eu fiz, não serviu, você vai explorando. Testando, né? Testando e falando que eu não quero, né? O que eu não quero fazer. Então, eu pensei, vamos parar com isso, eu vou focar em óleos sobre tela, de vez em quando uma aquarela, porque eu gosto muito, e vamos trabalhar com surrealismo, sabe? Eu não vou ficar fazendo, tipo, muita paisagem, muito isso, muito aquilo, eu vou focar no que eu gosto. Eu gosto de fazer pessoas, animais e coisas loucas. E você se retrata muito, né? Exatamente para poder passar as emoções que, de repente, falando, você não consegue, você passa na sua arte. E o surrealismo desde o começo, então desde que você começou a pintar, foi logo o estilo de cara que te cativou? Eu gosto de pensar que teve uma certa evolução, sabe? No começo, eu representava de uma forma bem infantil, bem naif mesmo, o meu dia a dia e tudo mais, mas a partir da adolescência, eu acho que fica aquela mix de emoções, tá se descobrindo. Você foi aprimorando. E aí eu fui começando com o surrealismo.
E aí é interessante também te ouvir, né, Gabi? Porque você é praticamente recém-formada, né? É uma artista nova, assim, de idade. É uma artista super nova. E você comentou que você começou a trabalhar com artes para pagar a sua faculdade. Sim. Né? Então, assim, não é que você esperou se formar para começar a atuar no mercado, né? Você já, durante a sua formação, você quis conciliar. Então, você teve ou você tem hoje, alguma outra atividade também de trabalho, ou você se dedica 100% para a arte, desde o início? É 100% pra arte. Que coisa boa de No ouvir, início, né? o meu primeiro trabalho era estagiário numa ONG, e eu não sei porquê, mas eu era professora de informática. Então, eu comecei assim, só que lá eu conhecia uma amiga minha, a Jaque, e ela dava só aula de música. E aí, um dia ela chegou e eu tava pintando. E aí ela falou, nossa, você pinta? Eu falei, sim. Daí a gente teve uma conversa e nós montamos os cursos de artes e montamos uma casa de cultura. Então, a partir de 2017, eu comecei só a arte mesmo, como Se fonte de dedicar renda. mesmo. Que interessante, né? E como que você vê, assim, qual que é o seu maior desafio como artista? Eu acho que é você seguir a carreira de artista, né? Porque tu pensa, você é artista. Viver disso, viver viver, disso, né? financeiramente. Sim, não, você pensa às vezes, não, você é artista, aí você aprimora tudo que você tem na técnica, isso, aquilo, e dali a pouco você não sabe pra onde você vai, sabe? Você não sabe, Você não exposição tem que eu vou o fazer. negócio, o business, né? De como é que eu né? vou fazer isso, sabe? E, Esse é o e, problem. na verdade, é o que a maioria dos artistas passam, né? Essa A gente grande vê muito, dificuldade. né, isso. E esse foi um dos fatores da Gabi ter me conhecido, ter me encontrado, né, Gabi? A Gabi está fazendo um projeto, a primeira exposição individual e internacional. Gente, é uma coisa muito grandiosa. Palmas Aliás, pros parabéns! aplausos. Muito grandiosa. A Gabi, ela é nova, mas ela tem, até ainda há pouco falei para ela que ela é uma alma velha. Ela é de uma capacidade, gente, ímpar. E ela já vai estar começando muito grande. Ela vai fazer uma exposição internacional, ela vai falar um pouquinho para a gente. Mas aí ela, como disse agora, ela tinha e tem a técnica, mas e aí, como é que eu faço? Como funciona? Como que é o bastidor? Como que é o curatorial? Qual a parte burocrática? E aí a Gabi me encontrou. E agora, Gabi, é com você. Explica aí, porque tem muita gente, muito artista que tem essas mesmas dúvidas. Então, quando surgiu a oportunidade de eu fazer eu vou fazer uma residência artística, né, no Caribe, esse ano, em outubro. E eu pensei, beleza, eu vou fazer. Vou fazer tantas obras, esse vai ser o tema, decidi tudo certinho. E daí eu comecei a pensar, tem que levar as obras. Eu vou ligar pro FedEx, liguei. Tem que ter tais papéis. Daí começou a surgir várias coisas, assim, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Não é tão simples assim, né? Como é que eu vou fazer essa exposição? Tem que ter fotógrafo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Meu espanhol é horrível. E daí eu pensei, tem que achar uma curadora. Aí eu comecei a procurar. E eu só encontrava a Marisa, não encontrava ninguém mais. Os outros curadores que eu encontrava, não respondiam meus e-mails, tudo assim. Eu comecei a olhar o trabalho da Marisa, eu vi, ela trabalha com esse cara aqui, eu conheço ele. E fui olhar as redes dela, eu pensei, nossa, ela é muito boa no que ela faz. Além de ser, curadora muito boa e experiente, ela também tem muito marketing, o que hoje em dia é importantíssimo. Tu não pode ter um site, né, que não tem um e-mail e o telefone, daí tu fica desesperado como é que você vai contratar a pessoa, né? Então... E esse é o maior desafio do mercado atualmente, né? E foi um dos motivos pelo qual a gente se uniu, né? Porque a Marisa, ela tem a experiência, ela tem o conhecimento, a técnica, ela sabe muito de arte, né? Até sou artista também. Artista também, que sou, passei por vários perrengues, até abrir minha galeria. E aí depois vi que não havia necessidade de demorar tanto, né? Então a ideia é realmente acelerar o processo, porque eu demorei algum tempo para chegar lá e vi, não precisa nada disso. É muito mais simples, né? Pode ser muito mais simples. Então, eu acho que é fundamental você ter um mentor. Você ter hoje, não só uma curadora, porque se eu fosse só curadora, eu acho que eu ainda assim seria bem limitada. Eu acho que eu agrego outras coisas e é isso que tem feito, assim, a diferença. Eu imagino. Não, com certeza. E aí a gente junta essa experiência toda, essa bagagem que ela trouxe, que ela traz, né, de mais de 30 anos aí no mercado. E a gente associa isso a um trabalho de marketing, porque nada adianta, né, você fazer uma exposição e ninguém ficar sabendo que você expôs no Caribe. Sim. Então, assim, a divulgação bem feita, né, ela é muito eficaz e pode trazer um retorno pro artista
absurdo. Então, assim, essa união que a gente fez, né, da parte da arte com o marketing, que é muito importante. Hoje a gente não vê galerias imprensa, se dedicando muito a isso. Imagina, Exatamente. você fazendo uma exposição no Caribe. Imagina, primeiro financeiramente a gente sabe que é muito caro. Sim. Né? E traz um status muito grande, muito mais, né, do que o status, o próprio reconhecimento. Poxa, olha onde eu estou, né? Então, eu acho que a imprensa é fundamental. Trabalhar os veículos certo, não é colocar em lugares, em qualquer lugar, sabe? Não, a gente trabalha em 30 países, é levar esse seu projeto também para esses países, né? Então, é dar voz àquilo que já é muito bom. Então, acho que isso é fundamental. Mas eu queria que você falasse o nome dessa sua exposição que você está fazendo, das obras, do tema... E o porquê do tema? Sim, então, no ano passado eu fui pro Caribe com o meu namorado, a gente foi pra República Dominicana, e uma coisa muito curiosa é que lá foi quando chegaram primeiro na América, né? Quando Cristóvão Colombo chegou, foi lá. E a gente eu fiquei a maior parte do tempo na zona colonial, né? E como sempre, em toda viagem que eu faço, eu vou em galerias, eu vou em museus, porque eu acho que isso agrega muito, né? Eu vou em museus para conhecer a história do lugar e eu vou em galeria para ver o que o artista está fazendo. Então, eu gosto de mesclar. E então, a gente foi na Quinta Domínica, que é uma galeria, e assim, de cara, ela foi a melhor galeria que eu tinha ido, sabe? Tinha uma exposição muito linda eu esqueci o nome, mas é tipo a Virgem Maria, é a mesma, só que tem outro nome lá, com vários artistas, era bem coletiva, e cada um na sua técnica, no seu estilo, era muito lindo. E lá atrás também tinha um pátio muito, muito legal. E depois a dona da galeria veio conversar com a gente, e a gente começou a conversar, ela gostou e me convidou para fazer a exposição lá. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu me apaixonei pela cidade, porque eu gosto muito de conhecer outras culturas, então me lembrava muito o Brasil. Tipo, quando você vai no Pelourinho, em Salvador, parecia muito a mesma arquitetura. Eu sei que uma era portuguesa, outra espanhola, mas era muito similar. E vendo as pessoas, eu ficava o tempo todo pensando, nossa, parece que eu tô no Brasil, me sinto em casa aqui. E várias coisas foram me chamando a atenção, sabe? Tinha, por exemplo, as cores e texturas da pedra coral. No começo, eu via ela em todos os lugares. E o nome pedra coral, a coral stone, né, que eles falavam, eu ficava... Nossa, será que eles mataram os corais pra fazer isso? E aí depois eu perguntei, daí fiquei sabendo que na verdade não, é uma pedra de lá, ela tem várias cores. E aquilo me chamou tanta atenção que eu pensei em fazer uma exposição pra mostrar a minha visão surrealista, assim, do país deles. Mas depois eu fiquei pensando, e como é tão parecido, como tem tantas similaridades, por que não mostrar isso? Mostrar que nós somos as mesmas pessoas, nós somos irmãos, a gente passou pelas mesmas coisas, então, por que não fazer uma exposição assim? E aí eu fiquei pensando, tipo, aquelas imagens de mapa mundi, tipo, eu sou do Rio Grande do Sul, então eu moro no último estado do Brasil. E lá em cima, quase no final, né? Quer dizer, é na metade, mas é quase no final. Então eu pensei, por que não de ponta a ponta? E unir as nossas culturas para fazer uma exposição que fale sobre tanto o Brasil, que eu amo meu país, e também da República Dominicana, que foi um país tão acolhedor e tão bonito, sabe? E que lembra muito o Brasil, Lembra muito, demais. Tu tá lá, tu acha que tá no Brasil. Que legal. Tá. E qual o nome? O nome da sua exposição? Vai ser de ponta a ponta. De ponta a ponta. Muito legal o nome, muito bacana mesmo. As obras são todas inéditas, já estão prontas, conta do processo. Conta do processo. Olha só, como eu tava dando aula no ano passado, eu pensei, eu vou fazer umas 6 obras agora esse ano e depois eu só faço o resto no ano que vem. E não, eu fiz 3. Por isso que eu vou me dedicar mais esse ano, mais à pintura e não tanto às aulas. Mas eu já comecei, fiz 3 óleos sobre telas, todas vão ser com essa técnica, com a mesma paleta de cores, graças a Marisa. Eu ia fazer super variado, bem diferente, mas não é isso. Elas todas vão conversar. Tem que dialogar, tem que... Não, e tá fantástica. E conta do seu... Como que funciona o seu processo criativo? Você já falou que o que te inspira a criar são as suas próprias emoções, né? Que a arte funciona para você como uma ferramenta de expressão muito forte. Mas como funciona o processo? Você é a partir de um sentimento, de alguma situação que você passa e o processo de criação mesmo. Quanto tempo você demora para produzir uma obra? Como que você escuta música enquanto cria? O tema. Como que funciona? Então, eu faço quase tudo isso.
Teve uma vez que eu tive uma encomenda, que eu não trabalho muito com encomenda, mas quando vem a gente faz, né? Claro. Então, o meu cliente, ele queria a Cristina Sanches com bull, como é que é? O búfalo. Não é? Um boi, sabe? Eu acho aquilo muito horrível. Eu acho muito triste pros animais, sabe? Eu acho também. E é uma coisa cultural da cultura espanhola. Espanha, que o Natan, né? É bem cultural e ele queria aquilo pra mostrar que a Cristina Sanches foi a melhor toureira de todos os tempos. Ela superou tudo, mudaram as regras pra dificultar pra ela e mesmo assim ela conseguiu. E eu não conhecia nada. Tourada, né? Tourada. E eu não conhecia nada. Eu comecei a pesquisar tudo sobre a vida dela, sobre aquilo. Mas ao mesmo tempo eu não gostava do sentimento. Ele falou, mas como você é surrealista, você pode criar o fundo. Você pode misturar a sua arte ali. E eu comecei a pensar e eu gosto muito de ouvir músicas que, se é um tema assim difícil, eu gosto de ouvir músicas que me inspirem, que me passem no sentimento de produzir aquilo. E eu criei atrás, eu fiz ela ali com o touro. E atrás eu fiz montanhas dando risada. Elas eram bem estranhas, né? E eu pensei, por que montanhas? Porque montanhas elas não se movem, né? Nem sorriem, elas então bem inusitado, então elas estão né? dando risadas com olhos assim e cara bem ruinzona, sabe? Como se elas fossem do mal. Mas pra representar um pouco, não necessariamente falar mal da cultura deles, mas eu acho que algumas coisas poderiam mudar ali, sabe? Então eu consegui trazer assim. Então normalmente o meu processo criativo é assim. Eu tento pegar a ideia e eu penso, eu quero fazer alguma coisa que fale sobre isso aqui. E eu vou me aprofundando naquilo ali. Eu vou pesquisar um pouco sobre isso. Eu vou ver vários lados sobre aquilo ali. E aí eu vou começar a criar. Eu faço esboços antes, né? Eu não vou só pegar e mostrar pro meu cliente, isso aqui que eu fiz. Eu vou fazer esboço, eu vou mostrar, vou ver se tá tudo bem. Tá, então antes de você finalizar realmente, você mostra uma primeira proposta, é isso? Isso. Antes de eu começar na tela, eu mostro uns 5 esboços. E quando tá ok, eu vou começando e vou compartilhando o meu processo com o meu cliente. Eu gosto. Sempre seja muito eu acho legal. Acho que os artistas que estão começando, eles têm que pegar encomenda, até porque eles precisam sobreviver. Mas a ideia é trabalhar para que isso não ocorra, entendeu? Então, o artista tem que vender aquilo que ele produziu, a emoção dele. Então, a ideia é essa. Como a gente vive uma cultura, né, na América Latina, em que vem, a arte em si, né, você vende-se muito pouco, né? Então, o artista precisa fazer malabarismo. Mas a ideia é trabalhar para que o artista, né, se desenvolva na carreira e não pegue encomenda. Sim, No começo, nossa, eu fazia 1 milhão de encomenda. E hoje eu já consigo falar, não, eu não faço isso. Isso aqui eu posso passar para outra pessoa. Eu também não trabalho com isso. Então eu consigo filtrar muito mais. Sim, mas não dá para abrir mão. Você tem que ter uma carreira que esteja aí andando super bem. Mas a ideia é trabalhar a Gabi, né, para chegar nesse ponto. Não precisar fazer. Você vai vender aquilo que você produz e as pessoas têm que brigar por isso. O mercado funciona por escassez, então quanto menos você fizer, mais pessoas tendem a querer. É onde o mercado também funciona, né, em termos de precificação. Menos é mais. Aproveitando esse gancho também de encomendas, né, porque a questão da encomenda também, porque dependendo da encomenda, pode descaracterizar muito o trabalho do artista, né? Imagina, uma pessoa chega para você, eu quero uma coisa totalmente inusitada para você, diferente para você, e acaba tirando um pouco da sua identidade na hora de reproduzir aquilo, né? Mas, como a gente sabe... E ela é capaz, porque quem faz o realismo faz qualquer... Não vamos colocar o abstrato, mas a partir de um realismo, qualquer tipo de figuratismo, ela vai conseguir fazer, ela vai fazer. E muitas vezes você pode se perder aí, né? Você tá vendendo, perder um pouco da identidade, você tá precisando do dinheiro, você tá entregando uma coisa sem emoção. É só ali a técnica, é só ali a obrigatoriedade de pagar boleto, né? Digamos. E você sente, Gabi, essa diferença, assim, na hora de criar esses dois tipos de trabalho, né? Um trabalho sob demanda, claro que hoje você aceita se tiver dentro daquilo, da sua proposta, né? Mas um trabalho que você pega sobre demanda e um trabalho que você se inspira para criá-lo. O processo de criação, ele é diferente? O tempo, de repente, de criação, ele é diferente? Qual que é a maior diferença para você? Olha, eu acredito que a maior diferença é como você se sente fazendo aquele trabalho. Porque quando você tá fazendo um trabalho por demanda, tu tá tipo assim, deixa eu fazer o trabalho aqui. Tu tenta se inspirar, tenta conectar. Meio que cópia, né? E tu copia o negócio. Mas quando você
tá botando ali a sua ideia, aquilo que você tá sentindo, é muito mais prazeroso. Às vezes as telas que eu faço, depende da obra, mas às vezes eu ouço bossa nova, eu ouço música clássica. Eu pinto dançando, eu pinto faceiro, eu pinto muito feliz, se é um tema feliz, né, se é um tema alegre. Porque eu realmente me sinto muito feliz pintando. E até a questão de tempo, é uma coisa que tu não vê passar. Tu começa a pintar, vou pintar agora de manhã, acordei, tô com um mood legal, né? Tô com humor. E tu vai lá, isso. eu tô com bom humor. E tu começa às 9, daí tu já vê, já é 3 horas da tarde, e tu tá, tipo, gente, quase terminando a tela, olha só. Mas já aconteceu de você criar do nada? Tipo, você vai, não, vou fazer, aí de repente aparece, você não precisou pesquisar, teve você um não site precisou. no banho, sei Você lá. foi lá, Sim. fez e conseguiu, concluiu e ficou, nossa, é isso. E várias vezes eu já fiz assim. Às vezes, normalmente, quando eu tô mais pesada, assim, com sentimentos, que eu tô meio triste, eu pego e eu preciso descarregar isso, sabe? E aí eu vou lá e começo a pintar. Eu começo pelo fundo, e vou rabiscando, e vou fazendo, e quando eu vejo, nossa, tá surgindo alguma coisa. E aí depois eu boto a técnica mesmo de melhorar, finalizar. Porque é uma das coisas que eu sempre me falo, eu falo em inglês, mas depois eu traduzo, museum quality only. Eu tento botar isso, tipo, vou fazer... Eu penso, isso High estaria... quality. High quality. Isso estaria no Louvre, isso estaria nas galerias que eu gosto. Senso crítico, isso é perfeito. Então, eu sempre tento melhorar Bem as alto. minhas técnicas. Tipo assim, agora eu fiz essa tela que ela tá muito boa. A próxima que eu vou fazer, eu não vou fazer uma coisa ruim, sabe? Eu vou tentar fazer ao mesmo nível, ou se não maior, pra ir evoluindo, né? No que eu faço. O fato de você ser professora também, você aperfeiçoa direto, né? Aham. Você tem tá. esse estímulo, né? Tem, porque ela é super nova, já tem um trabalho Muito maduro, né? Muito maduro, Muito. exatamente. Muito Então, eu imagino que daqui mais alguns anos, nossa, Já tá quase pronta. você tá quase pronta, não. É que a gente nunca tá pronto, né? Aham. Que eu falo aqui, O artista sempre quer o artista se desenvolver mais, Se né? você olhar a obra, a gente vai mexer até alguém falar, não, para, tá bom. Porque a gente acha, né? Eu, pelo menos, tenho esse, não sei se é defeito, ou se é um senso crítico muito bom ou não. Eu faço e às vezes eu falo, não, tá faltando alguma coisa, mas eu não acho esse alguma coisa. Então eu falo, então é hora de parar, senão eu vou estragar, né? Então eu acho também que tem muito isso. Agora, uma outra pergunta que eu vou fazer para você, porque muitos artistas querem saber sobre isso, que a gente conversou ainda há pouco, né, sobre os trâmites de como funciona, fazer uma exposição sozinha, você já falou a dificuldade que né, encontrar um curador e tal. Mas, hoje você, trabalhando com arte, né, quais os outros problemas que você vê? Qual a dificuldade de acesso que um artista tem, tanto com a galeria, ou com o mercado, ou se você sentiu dificuldade só aqui no Brasil e fora, como você já foi super bem recebida, qual que é essa diferença? Bem, eu acho que é uma diferença cultural muito grande, né? Quando você tá na Europa, quando você tá em outros lugares, você fala que você é artista, é muito legal. No Brasil é tipo, tá, mas você faz o quê? Mas aí eu vejo que no já escutei ela isso. tem que ler o meu texto. Artista, mas trabalha também? é Você muito tem bom, que eu não ler. li, Você já mas leu esse texto? eu acho que eu comecei a ler. Ai, que triste, gente. Então, eu vejo que no Brasil as dificuldades são essas. Às vezes você coloca o preço da sua obra ali, você soma tudo. Você soma o material, soma o tempo que você ficou, soma a exclusividade do seu trabalho, a experiência. E aí você fecha o preço. Não, é 5 mil. 5 mil reais, sabe? É uma coisa muito diferente. E fora do Brasil não é assim, sabe? Então eu acho que pro não artista... tem pechincha fora do Brasil. O valor é esse. Não, se a pessoa tem, preço, ela vai né? comprar. Se ela não tem, ela não vai comprar, mas ela vai deixar tanta coisa boa ali pra você, do que ela achou, que no Brasil não é assim. Claro que isso é uma questão de grade escolar, a gente sabe que falta esse incentivo. Então, todas as vezes que a gente está fora, também tem uma precificação de 30% a 40% maior que no Brasil, né? Então, os artistas, quando sabem disso, eles querem só vender fora, né? Mas tem uma caminhada, eu sempre falo, né? A Gabi, ela meio que cortou o caminho, né? Porque a gente tem todo um protocolo, né, no mercado de arte. Você vai primeiro fazer algumas exposições coletivas, você vai entrar como individual, a gente vai te inserindo no mercado.
A Gabi, como eu disse, ela já é muito madura, já tem um trabalho muito de alma velha. E você começou com uma coisa muito grandiosa. Então, por isso que ela resolveu fazer um trabalho de assessoria, de mentoria. Para já começar Pra já na primeira começar. exposição individual É. internacional. Isso é uma grande conquista para um artista, né? Uhum. Mas é curioso também. Curioso não, é um fato, né? Que os artistas querem ir para o mercado internacional. E eu acredito que muito disso não é nem tanto pela precificação que lá é superior. Claro que o preço influencia, claro que o artista quer ganhar e quer viver da sua Reconhecimento, obra. né? Mas fora do país a gente vê muito essa diferença que você comentou, que o artista ele é reconhecido e ele é admirado pelo conceito que ele traz na obra dele. É. E aqui no Brasil, o nosso brasileiro tem um comportamento de compra muito diferente da Europa. E é consequência cultural, né, do nosso país. A gente não prestigia a arte de fato, assim, não está enraizado na nossa cultura, como está na cultura do europeu, né? Então, quando aqui no Brasil, o nosso comportamento, como eu estava dizendo, a gente compra muito obras de arte, porque a gente achou bonito, porque vai decorar o As pessoas ambiente. compram para decoração, Né? combina com tapete, Combina, com sofá. exatamente. Eles não ligam muito pro conceito da obra, né? Então, E na eu Europa acho é o que oposto. eu acho que Totalmente oposto. se perde muito. Eu acho que para isso você tem obras moldura minuto, você tem as lojas que trabalham Com obras com comerciais, grandes né? quantidades, Comercial. né? Então eu acho que Eu acho que é por isso que todo artista quer, né, conquistar o mercado internacional para ter esse reconhecimento. E assim, é muito gratificante para nós trabalhar com uma artista tão jovem como você, que já está conseguindo caminhar, né, trilhar uma carreira internacional. E é um prazer para a gente contribuir sem para dúvida, isso, né? E o prazer é todo meu. E você tem apoio da sua família, pai e mãe? Porque também isso é um problema, né? Não é todos os pais, marido, eu também escrevi um texto sobre isso, que não apoiam, porque não acham que vai ser um trabalho. Acham que é um hobby. Aham. Então, apoio financeiro acho que nunca teve, assim, na minha família, mas sempre teve uma Moral, apoio moral, moral. assim, o que você for fazer, pra nós tá bom, a gente quer que você Incentivo. seja feliz. A minha mãe sempre falou isso, a minha mãe, ela é pedagoga, então ela sabe como é que é você podar o filho, sabe? Então ela sempre foi muito de boas comigo a respeito da arte. Quando eu falei pra ela que eu queria fazer faculdade de artes, vários colegas meus falavam que os pais queriam expulsar de casa, que era um absurdo fazer artes. A minha mãe, não, Gabi. O que você aprender lá, você me ensina em casa. Olha só. Eu quero que saber o que legal. você faz e tudo. E ela sempre gostou muito, assim. Foi muito bom. Então você tem o apoio. Uhum. E financeiramente você já fez muitas coisas legais. Esse projeto mesmo no Caribe e outras sequências que a gente está dando com você na Uptime. Não é fácil, né? Financeiramente você sozinha é uma coisa muito grandiosa, viu? Parabéns. É chato, porque eu já fui, sei lá, em prefeitura, assim, ver se tinha auxílio, coisa assim. E é muito complicado, é muita burocracia pra isso. Burocrático. Então você acaba, você mesmo, vou fazer minha vaquinha aqui, vou guardar meu dinheiro pra fazer as coisas que eu quero. Acaba sendo assim o tempo todo. E como que você conseguiu conciliar, por exemplo, você professora, mas já dava aula enquanto estudava, né? Hoje você tem o seu trabalho, que você está desenvolvendo aí a sua nova coleção inédita para sua exposição internacional, então você tem as aulas também que você concilia, e você, diferente de muitos artistas que a gente vê aí que estão começando, né? Já trabalha muito bem suas redes sociais, que isso é muito importante, né? Esse é um ponto que a Marisa traz bastante quando ela dá a mentoria para os nossos artistas, que quando a gente leva um artista principalmente para o mercado internacional e apresenta ele lá fora, a hora que a pessoa vai dar um Google, precisa achar um site desse artista, precisa achar uma rede social como que seja está coerente esse com o seu site, trabalho. Exatamente. E você é uma artista que já, assim, o seu Instagram já passa super a sua personalidade. A gente falou isso hoje, né? Quando a gente traduz muito bem quem é você, o seu Instagram. Ele é muito fiel a você e ele é muito bonito. Então, assim, da onde surgiu essa sua preocupação? Se é que surgiu ou é uma coisa natural sua, você já foi cuidando disso sozinha, já tinha né? essa harmonia, Esse cuidado natural com as redes sociais e com a forma que você apresentava o seu trabalho? Ou isso surgiu? Eu sempre fui muito da tecnologia, sabe? Porque desde criança eu tinha computador e tudo, e eu achava muito legal todas as coisas assim. Mas com o passar dos tempos, meu Deus, tô falando estranho, tá. Eu sempre tive muito acesso à tecnologia, né? Desde criança eu sempre gostei muito do celular, rede social. Eu achava muito legal.
até essas vibes Black Mirror, sabe? Adoro! Então, tipo assim, pra mim, eu faria streaming do meu dia inteiro pintando tudo. Mas assim, teve uma época, há um tempo atrás, eu acho que eu tava na faculdade ainda, eu queria fazer intercâmbio, queria fazer várias coisas. E eu entrei em contato com várias galerias. E todo mundo era, me passa teu website ou teu portfólio. Galerias internacionais, né? E eu não tinha. Aí eu pensei, meu Deus. E eu vejo que eu tava trocando e-mails com galerias e tudo. E a gente vai te informar, então. Tipo, eu perdi várias oportunidades por causa disso. Então, Apresentação, né? Apresentação. Você pode até ter menos trabalho, eu sempre falo que menos é mais. É muito melhor você ter um site e ter 10 obras impecáveis do que você ter um site e ter 50 obras em que só 5 são realmente obras. Porque no meio de 45 ruins, aquela não vai se destacar. Sim. Entendeu? Então, depois de eu basicamente receber não de várias galerias, eu pensei, então eu vou fazer meu site. Vou me dedicar a isso. Vou melhorar meu Instagram, eu vou ver, tipo, se a pessoa pesquisar o meu nome no Google, o que vai aparecer? Eu vou mudar o SEO, né, do meu website, vou mudar as coisas pra trabalhar isso. Eu não acho que seja perfeito, eu sou muito autocrítica, então... Eu olho o site dos outros, meu Deus, que lindo. Eu olho o meu site e fico, meu Deus. Então, cada vez, eu acho que todo mês eu vou lá e mudo alguma coisa no meu site. Não, mas o seu site está impecável. Ai, sério? Obrigada. Já dei uma voltinha por lá. O que tinha pra mudar, você já mudou. Eu acho que tá impecável. Você mesmo que fez, Gabi, que você falou que todo mês você muda alguma coisa. Você que fez o design do seu site. Tá bem, tá bacana. Eu acho que esse cuidado que você tem com a imagem, né, com as suas mídias, isso tem que acontecer mesmo. Acho que século XXI é isso, não é? Todo mundo, né? Acho que em todas as áreas, né? Não só nós, artistas, mas todas as áreas. Hoje o digital, ele é muito forte, ele é muito importante. É o futuro, então, tem né? que ser, é o futuro, É o exatamente. futuro. Então tem que ser tratado com profissionalismo mesmo. De que forma você acha que o seu trabalho pode contribuir para a sociedade? Né? Porque é claro que a arte contribui para o seu pessoal, para você aliviar suas emoções. Isso acho que para todos os artistas é uma forma de extravasar. De que forma o seu trabalho pode contribuir para a sociedade hoje? Então, nas obras que eu tento trabalhar com críticas sociais, eu pego principalmente um pouco da minha opinião pessoal a respeito de determinados eventos e coisas que aconteçam, né? E também do que eu escuto e das notícias. Então, eu pego alguma ideia e eu tento passar aquilo de forma cômica pra tela, sabe? Então, eu acredito que sirva como... pra mostrar pro pessoal mesmo, sabe? Pro pessoal olhar e refletir se aquilo realmente tem sentido. Pra um pouquinho de reflexão mesmo nas pessoas, eu acredito. É porque a arte, ela é uma ferramenta muito forte e muito importante, né? Para o mundo, na verdade. Ela pode ser um alívio para muitas pessoas, como foi durante a pandemia. Acho que muitas pessoas olharam para a arte com um olhar diferente, né? Quem não conhecia passou a conhecer, passou a apreciar, porque a arte ela é tão poderosa que ela tem essa capacidade de trazer um conforto. Transformar, né? De transformar. Acho que essa é a palavra que eu estava procurando. De transformar, né? Toda uma sociedade. Então, às vezes, assim, não é nem tanto a crítica social. Tem artistas que a gente trabalha que não vão para esse lado de fazer uma crítica social. Mas que a sua obra intrinsecamente traz esse poder de transformação, né? Através da beleza da sua obra, né? Porque o telespectador, eu que vou olhar o seu trabalho, às vezes eu posso ter tido um dia horrível, eu vou olhar aquele trabalho e vai me trazer paz, vai me trazer alegria. Então, assim, ou vai te colocar numa confusão maior. O importante é Ou, mexer. exatamente, Não importa. vai mexer. O importante é mexer com as emoções. E esse poder da arte, ele realmente é o que mais me fascina na arte, esse poder de transformação, né? Então, eu acho que as obras dela, nesse sentido, é fantástico. É uma viagem. Principalmente a sua série Amapola, né? Eu acho que também é um autorretrato, né? Sim. Fala um pouquinho desse projeto. Então, a Amapola, ela tem totalmente a ver com o Caribe, assim, não era pra ser. Mas é uma música do Juan Luis Guerra, ele é da República Dominicana, ele é um cantor. Gostou mesmo da República Dominicana. É que o meu namorado, ele é dominicano. Então, a gente tinha a nossa música. Faltou falar isso. Com vergonha. A gente tinha a nossa música Amapola. E aí, eu peguei cada estrofe da música e eu tentei fazer aquilo que a música significava pra mim, sabe? O que aquilo significava pro nosso relacionamento. Então, cada parte da música fala, tipo... E ela é muito poética. Se eu falar a tradução pra vocês, vocês vão ficar
abre as janelas pro vento da vida, sabe? Tipo, Ah, não vai fazer sentido você Mas ficar eu assim. adoro isso. Não precisa fazer Mas sentido. isso pra mim é maravilhoso. Eu É. amo quando não faz sentido nenhum. Então, eu fiz as 4 principais estrofes que eu mais gostei da música. São 4 amapolas, Aham, né? as 4 amapolas. E cada uma representa uma parte da música e representa um sentimento. Até a última, que é ela sonhando, tipo, que a parte da música fala pra ela se deitar na lua e sonhar com o nosso amor. Eu fiz basicamente nós dois em forma de criancinha pra representar um amor puro, sabe? Pra representar uma coisa mais bonitinha. E ao mesmo tempo, embaixo do mar, tem uma outra versão minha, abaixada, como se eu estivesse, tipo, me doando, às vezes, pra aquilo também. Parece um sabe? reflexo, né? Pode ser interpretado de várias formas. É. E é uma série que eu tenho muito carinho, porque eu amo aquarela. Aquarela porque a água é totalmente sentimental, né? Então, quando você coloca muita água nas coisas, ela é totalmente fluida, assim. Eu acho muito Eu gosto lindo também. trabalhar com aquarela, muito bom. E seu namorado deixou você vender? Não, né? Porque eu acho que isso aí tem que fazer parte do seu acervo pessoal. Era pra ser do nosso Muito acervo lindo. pessoal, mas ele falou, se você quiser vender, vende. Aí vende, mas com aquela aí vende coisinha, a fine tipo, art, vende a fine art, original você guarda. Aquele vende, assim. vende, não, por Porque favor. é uma história muito bonita, né? Sem dúvida. E o mais legal, quando a gente chegou no Caribe aquela vez, deu um problema com o nosso quarto. A gente tinha pegado um quarto muito bom, e daí a gente chegou e não dava pra ficar no quarto. Mas eu vou levar vocês nesse outro quarto aqui, só hoje, não sei o quê, blá, blá, blá. Tá. A gente foi pro quarto, muito bonito, daí eles fizeram uma baita surpresa, com champanhe, com tudo, pra agradar, né? Quando a gente saiu pra fora, tinha uma árvore, bem assim, que ia no meio do prédio, e eu olhei a árvore e tava escrito amapola. Tipo, daí dizia que era uma árvore de lá e tá. E daí caiu, bem na hora assim, caiu uma folha, uma flor de amapola. E eu fiquei tipo, gente, o que é isso? E ela é bem grandona, sabe? Na obra eu até desenhei uma flor normalzinha, brasileira. Mas a amapola mesmo, ela é do tamanho do fone de ouvido, sabe? Ela é enorme, bem bonita. Você já contou essa história pra alguém? Não, dessa dessa obra, obra, gente? Porque é a coisa mais Não contei. linda. Eu já quero. Gente, lindo mesmo. É muito né? bonito. Eu não contei, até dessa da amapola eu não tinha Mas seu contado. namorado sabe, claro, né? Sim, ele todo sabe. esse seu sentimento. Uhum. E nessa galeria que você foi, no Caribe, você chegou a mostrar A esse amapola? trabalho, as amapolas? Acho que sim. Eu mostrei várias obras minhas e foi por isso que surgiu o convite, né? Ela gostou bastante, daí eu mostrei várias coisas. Conta pra gente como é que foi esse convite. Você conheceu essa galeria lá, né? Passeando por lá. Sim. E aí você já entrou em contato com a curadora de lá? Como eu que acho foi que esse ela é uma convite? das donas, né? Ela tava lá, mas foi muito louco, porque a gente chegou, a gente foi lá atrás. Eu acho muito linda na arquitetura espanhola, que acho que a gente é acostumado com o pátio fora de casa lá, né? Aham, Lá é dentro é de dentro casa. de casa. Então, todo lugar que você entra, você fica, ai, que lindo. E daí você vai no pátio, fonte, tudo. Então a gente tava lá admirando, tirei um monte de foto, tomei café. E daí tinha outros artistas conversando também, e ela tava conversando com eles. E daí eu e meu namorado, a gente tava falando, ele falou, suas obras são muito boas, né? Tem algumas suas que até são melhores do que as que estão aqui, né? Olha E eu não só. gosto de comparar com o melhor e pior na arte, porque eu acho que não é sobre isso, né? Sim. Mas eu falei, é verdade. Ele, tá, então por que a tua arte não tá aqui? E daí eu fiquei tipo, não sei. Não, mas é uma série de coisas. E Você aí- tá se preparando. Mas já pra deu um isso, gatilho né? ali. Mas aí me deu uma despertou. coisinha. E daí depois ela veio falar com a gente. E eu já, tipo, eu sou artista, não sei o que, sou brasileira, blá, blá, blá. Tô olhando lugares legais aqui, gostei muito da sua galeria. A gente ficou conversando. É claro que meu espanhol é horrível, mas ela conseguia falar inglês, eu falo Mas inglês. mesmo o horrível eles entendem. né? Não se acha no inglês, tá daí a bom, gente né? conversou, tipo, não sei como fluiu, mas deu certo. E daí ela gostou das artes e ela falou, olha, eu vou te deixar aqui o meu cartão, você entra em contato comigo depois, vamos formalizar isso, vamos fazer direitinho pra você vir. Mas eu achei que ela queria que eu fosse já, sabe? E daí eu pensei, não, é muita obra, como é mas que eu vou ir agora? Eu Mas quero me normalmente preparar. a galeria curadora não faz isso. Não, Te dá um tá. tempo, né? ela te dá um tempo, precisa ver, você precisa produzir. É o que eu falei, as obras têm que combinar, enfim, né? Então, pessoal, quem quiser conferir, conhecer o trabalho da Gabi, já está no ar a exposição no Shopping Light.
de segunda a domingo, horário de shopping. Vai lá, dá uma conferida, porque está lindíssimo o Uma trabalho obra- dessa menina. Obra inédita, né? Um trabalho é, inédito. Um trabalho inédito foi feito especialmente para essa Pra essa exposição, mostra. baseado nesse tema. E é um autorretrato, mas uma loucura, gente. Bem reflexiva, bem o estilo. Realmente Gabi. é bem Gabi. Sim, Gabi. É bem Gabi. Tá linda demais. Então, Obrigada. fica aqui o convite para todos vocês. A exposição é gratuita, aberta ao público. Como a Marisa falou, horário de shopping, tá demais. Aliás, você não quer aproveitar para falar um pouquinho sobre o que é essa exposição, né? Universos. Olha A exposição Universos nasceu de uma ideia de poesia e de unir o imaginário. Que aí vem a loucura, vem aquelas coisas que a gente quer realizar e acaba não realizando porque a gente vive na caixinha, ou é tudo muito certinho. Então nós colocamos universos, onde a gente está reunindo obras surrealistas, obras de muita poesia. Então eu acho sempre muito importante esse mundo que eu sempre trago, que a arte em si também fala de poesia, né? Mas o ano passado, 2022, eu falei pouco de poesia, eu falei de outras coisas, e esse ano eu resolvi mudar. Eu resolvi trazer um pouco desse universo junto com uma série de loucura. O tema tem tudo a ver com o seu Aham. trabalho, né, Gabi? Como casou? É uma coisa assim, realmente o tema dessa exposição casou perfeitamente com o tema central da sua obra, né? Que provoca essa reflexão, né, interna, enfim. Agora, falando de desejos, que a gente já teve esse gatilho aqui, conta os seus objetivos para esse ano. O que você quer concretizar? Então, esse ano eu quero vender muito mais do que no ano passado. Você vendeu bem o ano passado? Eu vendi bem, mas eu vendi poucas obras, mas obras mais valiosas, né? Obras que foram Excelente. internacionais, então foi pouco, mas foi ok. Pelo Instagram ou pelo site? É mais pelo Instagram mesmo. Ou alguns clientes que já compraram Já comigo te alguma conhecem. vez e falaram, eu queria uma obra assim, assim, assado. E daí a gente vai lá e faz, né? Sim. Mas esse ano eu queria vender muito mais com galerias pra me sentir mais artista mesmo, sabe? Não só pintora, eu quero me sentir artista. Então, uma dessas é a minha meta, a minha primeira exposição internacional. Eu também tenho a meta de passar mais tempo com a família, porque agora eu sou tia. Então, eu tô o tempo todo com a minha sobrinha. Irmã ou irmão? Do meu irmão. A gente tem a Alicia, ela é maravilhosa, é uma criança muito fofa. E quais são as outras metas? No seu trabalho com a arte, você falou que quer dar uma desacelerada, né? Como professora, para se dedicar. Eu coloquei como meta que eu quero dar aula só no máximo 2 dias na semana, pra eu conseguir focar mesmo na minha arte, na minha técnica, sabe? Fazer uma imersão em pintura agora nesse ano. Uma coisa muito importante dentro desse seu sonho, você falou que quer vender muito, quer estar em várias galerias. Também, você tem que tomar cuidado, não esteja em várias galerias. O que a gente precisa é fomentar bastante o seu nome e trazer muita reputação para as galerias brigarem por você, entendeu? Aham. É o contrário. Mas eu acho que esse ano promete mesmo, Eu espero que sim. tá bom? Agora a gente tá chegando no final do nosso podcast. A gente vai fazer aqui um bate-papo mais rapidinho, né? Qual que é a intenção? Bate e volta. Ai, eu sou muito... Bate e Bate e volta. volta. Bate e volta. tá Eu vou bom. te perguntar. Demorou, passa para outra. Demorou, passa pra outra, Pronto. exatamente. Demorou, passa tá? pra outra. Uma sequência rápida, mas só pra ver o que sai da sua cabeça, assim, no instinto mais rápido. Aham. Então, tá? Inspiração. É pra falar uma palavra? Qualquer coisa que te inspire. Amor. Muito bom. O maior sonho. Dar arte pras pessoas, eu acho. Uma frase. Tudo é um? É uma frase de um livro, que é um é o tudo e tudo é um. Um livro. Eu acho que eu li isso, hein? Sapiens, Você uma breve colocou- história da humanidade. Eu coloquei isso Eu no li esse texto. livro. Tudo é um? Você vê que eu leio. Tudo é um, é do livro de Kabbalion. É um livro hermético, é muito bom. Tudo é uma história meio complexa para quem não conhece, Aham. assim, né? Muito, muito legal. E o livro é o Sapiens, que você Eu falou. li- Não, o livro é Homo Sapiens. Sapiens, né? Da Aham, humanidade. Homo Sapiens. Eu amo o Yuval Noah Harari. Tipo, Eu ele li é o ano o passado. melhor autor. Ai, sério, é muito bom. Li o ano passado. Um artista. Ai. Dê um nó na cabeça dela. Tá, é que eu tenho vários, eu não quero decepcionar todos eles. Pode ser que já morreu. Tá, então assim, que Dá- daí ninguém... dá- eles não se brigam. Eu quero Dali. Dali. Claro. ó lá. É, bem fiel. 2023.
Sucesso. Fechou! É assim que a gente vai encerrando esse primeiro podcast do ano com Gabriele Paz. Gabi, muito obrigada mesmo. De novo, é um prazer muito grande trabalhar com você. Você é uma artista muito madura, muito maravilhosa, é uma querida, é uma inspiração para nós. Muito sucesso. O sucesso não vem com a sorte, o sucesso vem de um trabalho bom que você está fazendo e que eu estou te assessorando. Então, acho que essa equipe aqui, nós três aqui, a gente vai chegar lá. Então, desejo para você muito sucesso, com todo esse foco aí e esse monte de desejo nessa sua lista aí, que ela se realize. Muito obrigada, gente. É um prazer trabalhar com vocês, de verdade. Então, meu Instagram é Gabriele Paz Arte, Gabriele com 2 L's Y. E meu website é gabrielepaz.com. Essas são as minhas redes. Então, quem quiser conhecer o trabalho da Gabi, é só acessar as redes, mas depois a gente vai colocar também na legenda, né? Pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.